Bom, pessoal, esse agora é o vídeo sobre capacidade calorífica, tá? Eu vou me focar muito no que está nessa parte, eu vou focar muito no que está no slide, mas tem uma parte crucial que eu vou dar uma explicação a mais, tá? Mas vamos lá. Vamos lembrar, né, que a variação da energia interna está ligada a uma troca de calor que ocorre infinitesimalmente, né, já botando em termo infinitesimal, a volume constante. Ou, em termos finitos, deixa eu apagar aqui esse delta, e esse D vira um delta, maiúsculo no caso. Variação da energia de energia interna é igual ao calor que entra no sistema através de um processo a volume constante. Tá? E o que a gente sabe é, se a gente aumentar a temperatura do sistema, a gente vai dar energia cinética para as moléculas, a gente vai aumentar a energia interna do sistema. Ou seja, a energia interna ela aumenta quando a temperatura se eleva. Ok? Agora, esse aumento na temperatura ele pode ser diferentes em diferentes temperaturas, tá? Então, o aumento depende das condições em que se faz o aquecimento. Vamos pensar nesse gráfico aqui, onde a gente tem energia interna contra a temperatura, tá? E esse gráfico é um esboço que foi tirado do Físico-Química, tá errado aqui, né? Físico-Química do Atkins, tá? Se tá errado aqui, eu errei em todas as situações que eu tô fazendo, tá? Perdão, pessoal. Físico-Química. Bom, o que a gente está olhando aqui é que, realmente, se eu aumentar a temperatura, né? Se eu andar nessa direção, eu vejo, né, a linha azul aumentando aqui, indicando um aumento da energia interna. Agora, a taxa de aumento é diferente. No ponto A, essa taxa tem a inclinação dada por essa linha preta aqui. No ponto B, a taxa é muito mais inclinada, certo? Deixa eu passar o slide. Então, a taxa no ponto A, na temperatura A, é menos inclinada, né? Essa reta tangente é menos inclinada do que essa daqui, em B, certo? Quando a gente está falando uma mente, né, de uma taxa sobre um ponto, a gente está falando de uma tangente, a gente vai fazer uso da derivada, tá, pessoal? Então, a gente vai definir como a variação da energia interna em relação ao aumento da temperatura mantido a volume constante como capacidade calorífica a volume constante. O que está nessa fórmula 21, né, essa derivada que está aqui, deixa eu só marcar ela está indicando exatamente a inclinação. Tá? Essa inclinação, que eu estou chamando de inclinação, é a capacidade calorífica a volume constante. Lembrando que esse gráfico aqui não está escrito, mas é com V constante. Tá? Então, a capacidade calorífica a gente associa, né, a quantidade de calor. É uma propriedade que está diretamente ligada ao calor específico, né, de uma substância. O calor específico está relacionado com a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a temperatura do composto. Se a gente está falando de um processo a volume constante, esse calor a volume constante é igual à variação da energia interna, tá? Então tá aqui a ligação, ok? Agora, como ΔU é uma função de estado, ou melhor, a energia interna é uma função de estado, essa fórmula aqui é válida para qualquer processo, não só os processos a volume constante. Ok? Agora, quando o processo é a volume constante, eu ainda posso dizer que Q V é igual a ΔU. A gente já vai chegar nesse ΔU. Ok? Vamos passar o slide aqui. Então, capacidade calorífica
elas são propriedades extensivas, ou seja, elas dependem da massa do sistema. 100 mols de água tem uma capacidade calorífica muito maior, né? 100 vezes maior do que 1 mol de água. Tá? Isso indica essa questão de ser extensivo. Se eu aumento a massa, né? Aumentei a quantidade de mol 100 vezes, a propriedade também aumenta 100 vezes. Tá? Pelo gráfico anterior, fica claro, né? Como eu falei, o CV, a capacidade calorífica a volume constante, é essa inclinação que eu tenho aqui, certo? A inclinação no ponto A é diferente da inclinação dessa tangente ao ponto B. Isso indica que o CV no ponto A é menor, nesse caso, né, a inclinação é menor do que o CV no ponto B. Tá? Aqui no parênteses está indicando o ponto que está sendo calculado. E mais do que isso, A e B são temperaturas diferentes, isso indica que CV é uma função da temperatura. Tá? E é fácil de perceber pelo gráfico que a capacidade calorífica aumenta com o aumento da temperatura, ok? Pela definição que a gente deu na equação 21, olha só, a gente pode chegar na equação 22. Só para a gente ter uma ideia melhor, deixa eu apagar esse, deixa eu fazer assim, que eu acho que apaga mais rápido. Nem foi tão mais rápido, mas tudo bem. Eu vou escrever a minha energia interna em termos infinitesimais, tá? Para uma variação apenas da temperatura. E para isso eu vou ter que inserir aqui a derivada da energia interna em relação à temperatura, tá? Neste caso, mantendo o volume constante, ok? Vou pensar dessa forma aqui, eu vou substituir essa derivada pela definição que a gente deu na equação 21, pelo CV. E aí, eu consigo integrar, certo? Eu vou pensar, eu tenho uma energia interna num estado inicial e uma temperatura nesse mesmo estado inicial, e eu quero atingir uma energia interna final e uma temperatura final. Dessa forma, quando eu integrar, do lado esquerdo vai aparecer o F menos o I, ou seja, o ΔU. Do lado direito, vai ficar integral, porque vai depender do que a gente faça com o CV. Ok? Lembrando, CV, a gente viu que é uma função da temperatura. Então, integrar isso aqui direto não dá num primeiro momento. Ok? Essa aqui que eu tinha escrito ali, né, é a equação 23. Essa equação é válida para qualquer processo. Ok? Porque ΔU é uma função de estado e, e ela não depende do processo. O ΔU não depende do processo para ser calculado. Só depende do estado inicial e do estado final. Mas, se meu processo é a volume constante, o meu ΔU vai ser igual ao QV. Dessa maneira, eu posso dizer que o QV vai ser a integral de CV dt, mantendo, né, aliás, a temperatura inicial TI até a temperatura final TF. Mas eu só pude dizer isso porque o meu processo foi a volume constante e aí vale essa igualdade. Não confundam, tá? Não achem que a fórmula do calor é sempre a integral de CV dt. Ou, como a gente vai mostrar lá embaixo, CV delta T, tá? Isso só ocorre quando a gente está falando de um processo a volume constante, porque o ΔU é calculado dessa maneira, ok? E aqui a gente só está olhando a variação na temperatura. A gente vai, nesse capítulo, trabalhar com gases ideais. E como a gente já viu, para um gás ideal, a energia interna só é função da temperatura. Por isso que eu só estou me preocupando com a temperatura, ok? Se eu fizesse uma mudança em outra propriedade,
Se eu não trabalhasse com gás ideal, talvez eu tivesse que fazer uma consideração a respeito dessa variação na outra propriedade. Mas isso é complicar, né? Não é o escopo da gente aqui. Bom, como a gente viu, o CV é a função da temperatura, ok? Só que muitas vezes, se a temperatura final inicial e inicial são muito próximas, a gente pode considerar, né, que o CV varia muito pouco, que ele é constante, né? Então, se a temperatura, se a variação de temperatura for pequena, ou a capacidade calorífica seja constante, a gente pode tirar ele da integral. Ele veio aqui para fora. E aí, lembra que eu fiz lá o videozinho do cálculo? A gente tem uma integralzinha aqui, ó, como aquela lá, xi, xf, dx, ou seja, isso aqui vai dar ΔX. Tá? Então, isso aqui que está marcado no quadradinho vira o ΔX. E a gente tem que o ΔU vai ser CV, ΔV, desculpa, ΔT, perdão, caso a gente considere que a capacidade calorífica pode ser considerada invariante com a temperatura nesse intervalo ΔT, ok? E, como eu falei, quando o calor é fornecido de forma isocórica, sem mudança no volume, a equação 25 é válida, certo? Bom, vou pular esse slide aqui, mas vamos tentar entender um pouquinho dessa capacidade calorífica. Eu vou perguntar, né, numa certa temperatura, que deve ser maior? Qual dos dois devem ter maior capacidade calorífica? O butano ou o metano? Né? O butano tem maior capacidade calorífica, certo? A gente vai tentar entender por que ele tem mais capacidade calorífica. Então, dada uma quantidade de calor Q, o aumento de temperatura provocado pela adição desse calor, tá? Ele é maior no metano ou ele é maior no hexano? Tá? Pensando que o hexano também vai ter uma capacidade calorífica maior do que a do metano e maior ainda do que a do butano também, tá? O hexano, quanto maior a molécula aqui, pensando na série de hidrocarbonetos, maior a capacidade calorífica, certo? Quanto maior a capacidade calorífica, vamos pensar no processo a volume constante, quanto maior, né, se o CV sobe para uma mesma quantidade de calor, o ΔT diminui, ok? Então, o metano, perdão, que tem uma capacidade calorífica menor, vai aumentar mais a temperatura. Isso tende a ser confuso para a maioria das pessoas. A gente vai tentar explicar através do efeito microscópico. Esse calor vai ser fornecido para o sistema, provocando mudança nos movimentos das moléculas, certo? Vamos pensar que a gente tem uma esfera, uma molécula com apenas um átomo, né? Um átomo apenas. Essa energia que está entrando, ela vai ser responsável apenas por variar a velocidade da molécula. Dessa forma, vai variar também a energia cinética, certo? Das moléculas do meio, e por conseguinte, vai variar também a temperatura, ok? Agora, se eu tenho uma molécula com dois átomos, essa energia também vai ser responsável pelo efeito, né, de translação. Vai mudar a translação da molécula, a velocidade que ela está caminhando pelo espaço. Mas eu começo a ter outros efeitos também. Além das translações, né, tanto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, a molécula pode rotacionar e vibrar. Vibrar no sentido da ligação estender e comprimir. Então, eu estou dando uma mesma quantidade de energia, só que grande parte dessa energia vai para outros movimentos, a vibração, tá? E a rotação. Essa molécula aqui com dois átomos teria uma capacidade calorífica maior do que a de com um átomo.
Agora, o calor que é fornecido para essa de menor capacidade calorífica só vai variar a temperatura. Tá botando a grosso modo, tá? Vai variar a temperatura dessas moléculas. Já quando você cresce a molécula, bota 2 átomos, essa energia que está entrando na forma de calor vai variar a velocidade, mas também vai ser usada para mudar a vibração. Parte vai ser usada para rotacionar a molécula. Ou seja, a capacidade calorífica aumenta e parte desse calor, certo? Vai ser gasta não apenas com a energia cinética, mas com outros tipos de energia. Então, quanto maior a capacidade calorífica, mais essa energia pode ser, digamos assim, gasta com outra coisa que não seja a energia cinética. Ou seja, eu vou precisar fornecer mais energia para ter um mesmo aumento na energia cinética, média das moléculas, para eu ter um mesmo aumento de delta T. Ok? Se não ficou claro, depois vocês me perguntem, ou na aula, ou perguntem para a monitora. Mas a ideia é essa: uma mesma quantidade de calor pode provocar diferentes efeitos nas moléculas. Quanto maior a molécula, mais graus de liberdade ela vai ter. Entendamos aqui como grau de liberdade essa capacidade de vibrar é um grau de liberdade, rotacionar é outro grau de liberdade, deslocar no eixo X é uma, deslocar no eixo Y é outra, deslocar no eixo Z é outro. Se eu tivesse mais uma molécula, né, como se fosse a água, eu teria 3 aqui, eu ainda teria, né, a questão de mudar o ângulo. Conforme eu vou crescendo, eu posso ter coisas de planos, rotação no plano, e assim por diante. A gente vai tendo mais efeitos, que essa energia pode mudar outras coisas além apenas da energia cinética, tá? Então, o aumento da velocidade, que está relacionado com o aumento da energia cinética das moléculas, ele vai ser dado numa taxa menor quanto maior for a molécula, tá? Quanto maior a molécula, menor essa taxa de aumento. Ou seja, eu vou precisar de mais calor para aumentar o mesmo ΔT. E uma molécula maior tem uma capacidade calorífica maior. Ou seja, quanto maior a capacidade calorífica, mais essa energia pode ser perdida, entre muitas aspas, pessoal. Ela pode ser gasta em outras coisas além da energia cinética. Tá bom? Bom, além da capacidade calorífica a volume constante, a gente tem a chamada capacidade calorífica a pressão constante. A explicação é muito parecida com a do CV, tá? Mas aqui a gente chama de CP. E a gente vai definir esse CP também como a taxa de aumento da entalpia perante uma variação da temperatura. Okay? Vamos pensar que esse aqui é um gráfico para um gás ideal. E aí, ele só vai variar com a temperatura mesmo. Essas duas propriedades, entalpia e energia interna, só vão variar com a temperatura. Então, ó, o CV, né, ele está relacionado com a inclinação cinza, dessas retas cinzas aqui. O CP, a inclinação das retas pretas, tá? E a gente vai sempre observar que o CP é maior do que o CV. E vamos pegar a equação 26 antes de eu concluir meu raciocínio, da mesma forma que eu tinha mostrado para vocês, né? Que o DU, ele era CV dt. Dessa equação 26, eu posso dizer que o DH é o CP dt. E, se eu considerar, neste caso, CP constante, invariante com a temperatura, coisa que ele não é, mas em alguns casos eu posso considerar, eu tenho que o ΔH, a integral da temperatura inicial até a temperatura final desse CP dt. Perdão, essa é a definição que eu botei anteriormente, perdão. Se eu considerar o CP invariante com a temperatura, eu tenho que CP ΔT. Ok? Então, o mesmo raciocínio que a gente fez antes, a gente pode colocar aqui. Eu acho que eu não coloquei nesses slides, mas a ideia é a mesma da anterior. Só que
a gente agora está olhando a entalpia. Tá? Vamos tentar entender por que o CP é sempre maior do que o CV? Quando um sistema recebe calor, a maioria dos sistemas expande. Se ele sofre uma expansão, ele tem uma variação do volume. Se essa variação do volume ocorre, ele indica, né, que há um trabalho. Ok? Então, parte da energia que entrou no sistema foi utilizada para realizar trabalho. Assim, a temperatura do sistema se eleva menos a pressão constante do que a volume constante. A explicação é similar que eu dei para a capacidade calorífica de uma molécula maior ser maior. Se o CP é maior do que o CV, isso indica que, se eu estou fazendo um processo a pressão constante, para obter um ΔT igual num processo a CV constante, eu vou precisar de mais calor. Tá? Porque parte dessa energia que vai entrar como calor, além daquelas coisas de modos de rotação, vibração e tudo mais, ela vai expandir o meu volume, ou seja, eu vou realizar trabalho. Tá? Então, essa é a ideia. E eu não vou mostrar aqui, mas para gases ideais, a gente tem essa relação 27. E o Cp menos o Cv vale nR, onde N é o número de mols e R é justamente a constante universal dos gases. Eu ainda posso, lembrando, Cp e Cv são propriedades extensivas. Eu posso dividir Cp pelo número de mols e encontrar o Cp molar. Eu posso dividir o Cv pelo número de mols e encontrar o Cv molar. Se eu dividir tudo, toda a equação 27 pelo número de mols, eu chego na equação 28. Tá? E é essa daqui. Só para complementar, uma coisa que não está nos slides, para gases monoatômicos, opa, então, atômicos, o CV é 3 meios de R. Isso para gás ideal monoatômico. Para gás ideal diatômico, o CV ele vale 5 meios de R. E a explicação está naqueles modos que eu falei, viu? O gás monômico, ele tem a questão da translação no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. 3 modos, tá? Então, 3 meios de R. Mais ou menos essa ideia. Estou forçando um pouquinho a barra, não estou dando a explicação completa. Para o diatômico, ele pode, além de X, Y, Z, se transladar nessas direções, pode vibrar e rotacionar. Tá? Então, 3 mais 2, 5. 5 meios de R. Ah, mas um átomo, ele pode rodar? Ele pode. O problema é o seguinte, você não consegue, ele é totalmente simétrico. Se ele rodar, você não percebe. Tá? Apesar dele poder rodar, você não percebe que ele rodou. Estou explicando só para a gente ter uma noção, não é bem preciso não, tá, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo e até o próximo.